Oi, 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 pessoal! Que saudade que eu tava de vocês. Bem-vindos ao Medcast, que é esse programa que eu apresento sobre vídeo podcast com atualidades em saúde. Hoje eu já estava com saudades dela. Adivinha então quem eu convidei para conversar? A doutora Úrsula Mettelman. Olá. A doutora Úrsula maravilhosa. Obrigada por ter aceito o convite. Opa, saudades também, Érica. Verdade. Não, o ano começou com tudo, né? Sim. E os presenciais, tudo, a gente começou a se ver um pouco menos, mas retomando, né? Retomando. E hoje o assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre harmonização corporal. Olha, a harmonização corporal, os tratamentos corporais, as novas técnicas, as novas tecnologias. Olha, a doutora Úrsula e eu, nós somos da época... Nós podemos falar que nós somos os dinossauros da dermatologia? Estamos a caminho. Se não somos, vamos Estamos chegar a caminho, lá, né? Exatamente. Nós começamos numa época em que poucas pessoas faziam a parte estética da medicina e hoje é uma área extremamente grande, com especializações próprias. A própria doutora Úrsula, ela é coordenadora da pós-graduação em estética íntima do Instituto Lapidari, não é? Vamos aproveitar, vamos falar muitas coisas. Nós vamos falar tudo sobre tratamentos corporais. Mas vamos começar. Como é que está a sua pós lá no Lapidari? Quais são os temas? Quem está frequentando? O que você aborda? Então, Érica, nós estamos indo para a quarta turma de pós-graduação. São quase 200 alunos formados já, né? Juntando com essa quarta turma. Então, foi algo que foi surgindo realmente dos cursos e das aulas que nós fazíamos, tanto em congresso como pré-congresso. Então, a gente foi juntando um material enorme. E aí, quando fomos ver, tínhamos, assim, 25 temas para serem destrinchados e que já tinha matéria, né, o suficiente para ser uma pós-graduação, para ser um curso de extensão. E assim foi. E o interesse atualmente, assim, digamos que o dermatologista, ele já conhece a estética íntima há uns 6 anos. Os ginecologistas, realmente, o boom está sendo agora. Apesar da pandemia, né, apesar de todo mundo ficar meio em off, as pessoas tiveram tempo de assistir aulas online, tiveram tempo de se reprogramar, tiveram tempo de falar, poxa, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero dar uma mudada. Então, esse interesse pelo novo aumentou. E isso caiu muito nessas áreas novas, como a íntima, né? Sim. Então, lá o nosso público maior é de ginecologistas, nós temos dermatologistas em menor número e os cirurgiões plásticos também estão começando a entrar, sim. Se interessando. Sim. E o que mais é feito na área... Porque sabe o que é interessante? O que eu gosto, que a doutora Úrsula me explicou uma vez, que rejuvenescimento íntimo é diferente de rejuvenescimento genital. É um conceito muito mais ampliado. Então, explica o que hoje vocês estão fazendo, o que vocês estão tratando na parte íntima. Olha, assim, por exemplo, qual que é a diferença do rejuvenescimento vaginal, genital ou íntimo? Eu costumo colocar, e aí eu fui classificando, porque se você tem uma diversidade grande de profissionais, por exemplo, um profissional pode ser mais direcionado como ginecologista para a vagina, para o íntimo, para o vaginal, para o genital, né? Já o dermatologista, ele tem tecnologias e tem recursos, ferramentas que, quando ele examina a mulher, muitas vezes você tem uma flacidez no interno de coxa, você tem uma foliculite na virilha, uma mancha no glúteo, né? A hiperpigmentação estende, vai para outras áreas. Então, o íntimo seriam aquelas áreas, aí você pode incluir área íntima, mama, né? Escurecimento de axila. O íntimo, para mim, não vai só no genital, vai em todas aquelas áreas que você esconde, digamos assim, né? Que não são áreas mostradas no dia a dia, mas que elas também podem ser tratadas. As ferramentas que nós temos de tratamento
tanto de injetáveis como de tecnologias de laser, elas podem muito bem ser adaptadas para as queixas íntimas. Porque no íntimo a gente tem os mesmos problemas. Tem mancha, tem cicatriz, tem flacidez, né? E eu vejo que saíram também muitos cosméticos novos para a área íntima e eles pegam muito na parte do clareamento. É muito pedido o clareamento da área íntima? E qual área que eles querem clarear? A gente tem que entender assim, a queixa, isso eu costumo falar sempre, né? Essa queixa do clareamento, mesmo que você fale, mas eu não faço rejuvenescimento íntimo, como um médico, como um clínico, um dermatologista, muito provavelmente você vai ter paciente que vem se queixando e que quer fazer um clareamento. E aí, os dermocosméticos, mesmo que você não faça um peeling, um laser, caem muito bem. Porque eles ajudam nos nossos tratamentos dermatológicos também, né? E eles vão ajudar a região íntima. Era uma falta de produtos, era uma falta de conhecimento que nós tínhamos em pensar que, por exemplo, você vai passar um hidratante. A gente passa muitas vezes no corpo todo e desvia da região íntima. Verdade. Que é uma área que resseca, que escurece. Então, a questão, por exemplo, né? Quando nós falamos, eu quero clarear um pouco as manchas que eu tenho. É uma área de atrito. É uma área que você realmente tem ali... você tem o contato da roupa. Às vezes você faz ciclismo, corre, né? Usa roupa apertada, calça, meia calça, 2 calças, enfim, que nem no inverno. Então, o atrito, mas principalmente o atrito de roupa apertada. Sim. É uma área que gera um escurecimento secundário e que muitas vezes pode ser tratado. Não é um padrão. Eu sempre falo isso, né? Eu acho que a gente tem muita responsabilidade, principalmente quando você forma profissionais para trabalharem nessa área. Não é que a gente quer fazer disso um padrão, mas todo o excesso de pigmento, todo o pigmento externo, a gente consegue tratar. Aquela flacidez que está deixando realmente uma dismorfia, uma mudança na anatomia que incomoda a paciente. Não é para seguir um padrão. O padrão é ela mesma, é a própria pessoa para que ela fique bem com ela mesma. Né? Isso é bem importante. Então, muitas vezes, você não consegue clarear aquela história de deixar rosinha, de ficar... Isso não existe. Você consegue ali tratar, hidratar, melhorar uma área que simplesmente nunca foi olhada com esses olhos. É uma mudança de olhar. Isso falando da estética pura, porque ainda tem a parte regenerativa. E as mulheres, principalmente após a gravidez, elas reclamam que elas ficam com as áreas genitais escuras, com a axila escura, a região... do peito, né? Sim. Aquela linha no meio da barriga, que é a linha alba, se torna a linha negra. E isso incomoda muito as mulheres. Sim. Muitas delas ficavam depois com vergonha de colocar biquíni, até para se expor para o seu marido. Elas ficavam com vergonha. Muitas delas falavam, nossa, doutora, eu amamentei, agora o meu peito não é o mesmo. O bico tá escuro. Isso é uma queixa que é possível tratar? O que nós podemos oferecer para essas meninas, para essas mães, para essas mulheres que tiveram filhos e que precisam e gostariam de clarear a região? Então, a gestação, se pensarmos assim nas alterações de pele estéticas que ela pode trazer, tem algumas que também são definitivas e outras que são transitórias. Por exemplo, uma estria que abriu ali no abdômen, às vezes nas coxas, na região dos quadris. Estria é uma coisa definitiva, que você pode tratar, mas é considerada, ela não vai melhorar, assim, não vai desaparecer sozinha. O clareamento, ele pode ser feito, porque este escurecimento está associado ao boom hormonal que se tem. Então, você tem muita progesterona durante a gestação, você tem um pouco de estradiol também, mas é muita progesterona, que aumenta áreas que têm receptores. Então, os mamilos, essa linha do abdômen, a genitália, geralmente são áreas que
clareiam. O melasma, né, na face, é tudo hormônio dependente. Porém, tem algumas pacientes que não clareia totalmente, ou que já tinham um pouco de escurecimento, nunca tinham percebido ou incomodado, e a partir dali, elas falam, nossa... Porque às vezes ela vai olhar uma cicatriz e ela repara, né, que tem uma simetria, às vezes fez dependendo da forma do parto, né, se teve uma episiotomia ou se fez a cicatriz da cesárea, essa cicatriz ficou maior, hipertrófica, né? Então, a partir desse evento, muitas vezes as mulheres querem se cuidar. E tudo bem, né? O que a gente fala, independente da forma do parto, por melhor que tenha sido a técnica ou o que foi possível fazer naquele momento, ficou com uma cicatriz diferente, quer acelerar a melhora dessa cicatriz, a pele ficou escura, ficou flácida, os lábios ficaram diferentes, tem como tratar. Eu acho muito ruim a gente chegar para as pessoas, a gente muitas vezes faz isso por uma limitação. A ciência é uma coisa que ela vai um pouco mais devagar, porque ela não pode ser feita de qualquer jeito, né? Verdade. Ela tem que trabalhar com uma segurança, com resultado, coisas que às vezes para lançar outros, né, em outros setores, você não precisa. Então, muitas vezes você não tem ainda a ferramenta, o recurso, mas uma vez que você tem, uma vez que nós mostramos e provamos dia a dia que é possível fazer um clareamento, que é possível melhorar uma flacidez, que é possível reduzir uma pele, que é possível hidratar a mulher que está, né, perdendo essa hidratação na menopausa, eu acho que os pacientes merecem ser tratados, né? Você vai melhorar a qualidade de vida das pessoas e eu acho que é para isso que nós estamos. Em doença crônica, a gente costuma falar que a gente não cura, né? Assim, quando o médico não cura, eu gosto muito dessa frase, ele deve, pelo menos, diminuir o sofrimento. Sim, eu gosto também muito dessa frase. Né? Porque nem sempre tudo vai ter cura. Na dermatologia, até as pessoas às vezes se surpreendem, mas a maior parte das doenças são crônicas. Né? Sim. A menos assim um vírus, um fungo, uma bactéria, coisas que você identifica, o agente tira, né, e dá remédio, o restante são doenças crônicas. Verdade. Então a gente tem que ter formas e criatividade e coragem para ir melhorando a vida das pessoas. Verdade. Olha, eu preparei até um roteiro de perguntas, porque esse termo de rejuvenescimento corporal, de harmonização corporal, está super em alta. Nós costumamos falar que o corpo é a nova face. E eu vou querer falar das partes corporais que são mais tratadas atualmente. O que você percebe que é a queixa corporal principal ou as queixas corporais principais onde nós vamos fazer os tratamentos atualmente? Assim, eu acho que, por exemplo, no Brasil, o corpo sempre foi muito, né, visto, muito exposto. As pessoas, de um modo geral, sempre tiveram, pela exposição das praias, do clima, sempre tiveram uma preocupação com o corpo. Mas agora, realmente, de uns anos para cá, essa questão de você poder ter as ferramentas descerem, né? Antes nós tínhamos mais recursos para a face e aí as coisas foram migrando também para outras áreas do corpo. Por exemplo, hoje, se eu for falar o que está mais em alta, apesar de nunca ter estado em baixa, digamos assim, é o glúteo. Né? Com certeza. O glúteo, ele está, se você me perguntar, o número 1 hoje... O bumbum nunca esteve em baixa no Brasil. Sempre foi Mas agora, realmente, estourou. As meninas estão exigentes, hein? Estourou, né? As meninas estão exigentes por elas mesmas ou por conta da pressão das mídias sociais? Elas veem aquela figura, aquele Instagram com aquele bumbum todo redondinho e querem ficar iguais? Ou é por ela mesma? Para onde está indo isso? Olha, outro dia eu estava até comentando numa entrevista que eu acho que, assim, hoje não existe um termo para isso, a gente pode até criar. Mas existe uma adequação da imagem para a rede social. Existe, porque às vezes, o que acontece?
Ou, assim, tudo depois tem um equilíbrio, né? Mas, às vezes, o cabelo, você tem que adequar a imagem para parecer melhor. Coisa que no dia a dia tá tudo bem, mas, de repente, um cabelo longo não fica tão legal no vídeo. A cor do cabelo... Então, se você for ver essa exigência, né? Antes, geralmente, o artista que fazia televisão tinha que ter um corpo mais magro, porque a tela aumenta. Mas hoje todo mundo tem. Todo mundo faz um vídeo. Tá todo mundo na telinha. Você tira foto, dependendo do ângulo. Você entendeu? Essa exigência passou de ser uma exigência só da televisão, que era uma coisa que estava longe, e de repente todo mundo virou um artista, virou alguém um influencer, alguém que posta, alguém. Sim. E aí, quando você vai para. Eu acho que, assim, existe um exagero. Eu estava vendo várias influencers, celebridades, que estão tirando, por exemplo, lábio, boca. Ah, é verdade. Né? Estou vendo. E fazem bem. Emagrecendo. Fazem exato. Bem. Indo para um outro lado que é o natural. Então, essa coisa de aumentar muito, de ficar parecendo um filtro. O filtro antes era mais quase um deboche, uma caricatura. E aí as pessoas começaram... Mas ok, aí você fala, mas os dentes brancos. Sim, para uma pessoa que trabalha com imagem, tudo tem um dente maior, um dente branco, um dente... Fica melhor, né? Um rosto quadrado, quando você vê uma imagem 2D, uma imagem estática, um antes e depois, que eu acho muito injusto isso. Porque às vezes... Naquela imagem maravilhosa do 2D, todo mundo com o rosto quadrado é maravilhoso. Só que, às vezes, na realidade, no dia a dia, não é assim, não necessariamente assim. É muito cruel, né, essas imagens. E o glúteo, por exemplo, é a mesma coisa. Quando a gente fala em harmonização corporal, é um equilíbrio, é 2 áreas que você tem que... nem tudo precisa aumentar. No glúteo, por exemplo, muitas vezes quando você tira aquela parte de cima, a parte que vem ali do quadril, tanto do culote como a parte dos flancos. Sim. Abaixo da cintura. Muitas vezes, quando você reduz ali em lipoaspiração, se faz muito, você já faz uma curvatura, você faz uma depressão seguida de uma elevação. Então, quando você fala em harmonização, nem sempre é colocar. Muitas vezes você coloca numa área e tira de outra. O glúteo ele precisa de uma avaliação que às vezes a questão está, como eu disse, na cintura ali, tá no flanco, não tá no glúteo. Porque o bumbum é como se fosse um quadro que precisa de uma moldura. Você tem a moldura, seria cintura, flanco, a região do culote lateral e embaixo aquela curvinha que o pessoal chama, às vezes, de bananinha. Isso. Então, você precisa dar uma harmonizada nessas estruturas. Nem sempre você vai aumentar o glúteo, como você bem falou, ele ficar enorme. Não, basta você harmonizar as estruturas que você já vai dar uma projeção. Sim. E você tem notado uma mudança no formato do glúteo pedido? O que o pessoal tem mais pedido? Na verdade, assim, eu acho que sempre que você vai para tratar uma área, a tal da naturalidade é muito difícil você manter. Muito. Ou o profissional erra a mão, ou o paciente. Eu tenho, por exemplo, uma foto linda de um glúteo, né? Que seria o glúteo padrão que nós falávamos há algum tempo. Hoje, se você coloca uma foto de uma mulher real, daquele glúteo, e uma com glúteo preenchido, eu tenho certeza que a grande maioria, tá? Vai preferir o glúteo preenchido. Sim. Se você for pensar, o lábio preenchido, o que se almeja, talvez porque o que fica escancaradamente visível, é uma coisa exagerada. Os glúteos estão perdendo as elevações, as reentrâncias, o desenho, e virando bexigas, bolas. Tá tudo parecendo 2 melões, né? O bumbum fica parecendo 2 melões. Exato. Qual é o produto que deixa com esse aspecto de redondo, de melão? Ou quais os produtos? O que a pessoa tá injetando que tá ficando com aspecto de melão? É assim, o glúteo, o que você tem que pensar?
ele é uma estrutura onde não é só o arcabouço ali da pele que faz a diferença, né? Por exemplo, a mão não tem muita gordura, não tem muito músculo, basicamente você trata a pele, né? A face é um equilíbrio entre as zonas. O glúteo, você tem gordura e tem músculo. Sim. Então, o glúteo você tem que vir tratando ali desde as ondas do campo eletromagnético, desde a eletroestimulação para melhorar, acordar aquela musculatura. Se a pessoa faz ou não atividade física, isso é fundamental. Quando ela faz, ela aumenta o glúteo, às vezes assim 50%. E ainda a gente associa o campo, porque o campo consegue ativar áreas ou músculos que não tem ali uma sinapse muito legal, que não cresce. Esse aparelho de ondas eletromagnéticas, ele consegue fazer 20 mil contrações em 30 minutos. Isso é impossível de ser feito pelo humano. Sim, em todas as camadas, né? Exatamente. Não é que ele substitui, mas eu acho que é um coadjuvante, porque ele dá o formato, ele aumenta. Interessante, né? Que, dependendo de como você posiciona o handpiece, você pega glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo. E com isso você consegue trabalhar todas essas regiões. Realmente, é uma tecnologia... Para quem está pensando em tratar o corpo, é uma tecnologia que vale a pena investir. Eu vou subindo, tá? Então, assim, o músculo ondas eletromagnéticas e ginástica e exercício. Exatamente. Aí a gente sobe o quê? Gordura, tecido adiposo. Tem pessoas que já têm, tem pessoas que não têm. Muitas vezes você pode, através, por exemplo, tira a gordura do lugar, ali para enxertir, coloca para aumentar. Mas isso já era comum. Fazer lipo, fazer enxertia, isso não era. O que impulsionou foi o uso dos bioestimuladores nessa região, né? Que vamos vir historicamente. Então, você coloca ali mais na parte superficial, então você já melhora a celulite, você já vai... principalmente o polilático, né? Ele dá aquela expansão, eu falo que é uma expansão 360 graus, e vai muito bem no corpo e às vezes não tão bem no rosto, porque você acaba ficando uma lua cheia. Com o rosto redondo, mas o bumbum redondo hoje o pessoal tá curtindo. Tá curtindo, né? Porque como ele dá insuflada, então ele preenche áreas que o músculo às vezes não tá tão desenvolvido, ele melhora a celulite. Se você associa uma transição, eu gosto muito, eu chamo essa técnica de poly-incision. Você faz a incisão e faz o polilático. Eu gosto muito de fazer isso. Então, você já trata duas coisas. E, atualmente, e finalmente, o maior volume de ácido hialurônico, porque glúteo, proporcionalmente, é uma área que precisa de volume, né? Sim. Expansão volumétrica, se você for pensar para você elevar uma pele, você tem que ter um produto que em volume grande. Não adianta você colocar meio ml de ácido hialurônico, né? Uma ampola de 1 ml. Você precisa de produtos maiores, com volumes maiores, com preços mais acessíveis. Então, finalmente, a chegada de ácido hialurônico corporal, que é o mesmo que a gente usa na face, mas, óbvio, com uma densidade adequada para ela conseguir projetar aquela área. Eu acho que vai ser o novo boom, assim, você associar tudo, né? Você coloca o bioestimulador em uma área um pouco mais superficial, o ácido hialurônico às vezes um pouco mais profundo, ou um no centro, outro na lateral. Aí tem vários recheios que a gente pode fazer, várias combinações desse sanduíche, né? Para dar esse... Mas o que se vê no momento, obviamente, é um exagero, né? Tá. É quase a prótese que deixa aquele glúteo que todo mundo falava, nossa, não quero, fica muito artificial. Então, tem que tomar cuidado. Eu acredito que vá se chegar num equilíbrio. Sim. Mas ainda os exageros, né? E numa mesma sessão, é possível aplicar quais produtos? O ácido hialurônico e o polilático na mesma sessão? Ou faz primeiro um e depois o outro? Como é que é esse processo? Então, atualmente, há uma tendência de se fazer
tudo, ou às vezes o produto já vem com a combinação toda, tá? Então, há uma tendência em se otimizar, por isso que a gente falou, você coloca em camadas diferentes ou você coloca em áreas complementares, né? Mas há uma tendência em você fazer tudo junto. Então, por exemplo, você pode fazer ou em tudo ou na área um ultrassom microfocado, que é uma tecnologia que melhora a flacidez, né? O paciente pode vir desde a eletroestimulação, ultrassom microfocado para melhorar a flacidez, aí já injeta um bioestimulador, já injeta o ácido hialurônico, assim... Só que não é uma sessão só, aí que vai, isso né? é importante. Nunca é uma sessão, então, né? é melhor você fazer várias coisas em uma sessão, mas fazer mais sessões. Porque senão, até em termos de... primeiro você espera os 4 sessões do bioestimulador. É verdade. Aí depois você vai esperar o ácido hialurônico, mas aí um já está perdendo efeito. Então, é preferir fazer tudo, dar aquele resultado todo... Porque, às vezes, por exemplo, a intensidade de um treino de academia e o peso, a pessoa não consegue manter por mais de um ano, né? Então, você tem que ver que o corpo também, ele altera muito conforme você está treinando, está usando reposição hormonal, que isso modifica muito, principalmente a parte muscular e o depósito de gordura, isso modifica, né? Então, a gente tem que acompanhar esse paciente também, fazer e acompanhando essas mudanças e complementando. E falando em reposição hormonal, as mulheres têm usado muito derivados de andrógenos, de hormônios masculinos. Isso realmente aumenta a força muscular, aumenta a intensidade dos movimentos, melhora a disposição, a performance física. Mas isso não traz prejuízo a longo prazo? Olha, Érica, eu vou te falar do alto, assim, da minha própria experiência, do que eu vejo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito natural, eu sempre gostei de... tentei, né, gente? Porque é uma luta constante. Então, assim, atividade física, uma alimentação mais saudável, sem uso... aumentou de peso, vamos fazer dieta, vamos fazer atividade física, né? Enfim, eu sempre busquei esse lado. Porém, eu sempre falo, existe o rejuvenescimento íntimo por conta de menopausa e o rejuvenescimento por conta da jovem. Existe então, vamos fazer a separação. Eu acho que sim. Rejuvenescimento íntimo jovem, mulher jovem, e rejuvenescimento íntimo na mulher menopausada. Como é a reposição hormonal, uso de implantes, de géis, é diferente. Tá. Quando você tem essa transição hormonal, que teoricamente você volta a ser uma criança que não menstruou, porque os seus hormônios caem. Imagina uma mulher com corpo de mulher, com atuação de mulher, e aí os hormônios não mexem só nessa questão física, eles mexem muito no cognitivo, no sono. Verdade. Né? Tá tudo ali, a cascata tá em equilíbrio. Imagina você perder tudo isso ao longo no alto dos seus 50 e poucos anos, sendo que hoje você muitas vezes não tá de coque em casa, onde a sua exigência é menor, você continua produzindo, você continua trabalhando no mesmo ritmo, com o corpo de mulher, só que sem os hormônios que também te ajudavam a tomar decisões. Porque o que, por exemplo, né, o que me chamou a atenção porque aí você vai estudar, né? Primeiro eu me dediquei muito a estudar as alterações do corpo da mulher na perimenopausa e na menopausa, aí depois agora a parte hormonal, que eu acho que realmente tem que ser a última parte. Não é legal começar... Porque o hormônio vai muito bem para aquela pessoa que faz atividade física, que come bem... Entendeu? Sim. Não é uma cápsulazinha que você toma, um implante que você coloca e fica em casa esperando. Tem muita gente que quer substituir a boa alimentação por comprimidos e não vai. Estilo de vida por comprimidos, exercícios por comprimidos. Não dá certo. O resultado vai ser ali 10, 20%. Não é assim que a coisa funciona, tá? Eu acho que qualquer estudo... A cada dia saem estudos que mostram, né, que você se alimentar nos horários corretos é uma coisa tão simples, mas às vezes precisa ter estudo e demora tanto tempo para ter estudo.
alimentar na hora correta, dormir na hora correta, comer o que é correto, comer menos. Isso são pilares para você viver bem, tá? E a questão hormonal, eu estou falando de mulheres que têm ou algum problema, né? Que os seus hormônios não são perfeitos, não funcionam, e para ela, de repente, faz da acne, da queda de cabelo, enfim, da pelo, né? Ou para aquela mulher que está entrando na menopausa. E aí sim, eu acho que não só pelo lado físico, mas pelo lado comportamental, é muito válido se essa pessoa, né? Você tem que analisar se ela puder, se ela não tiver fator de risco. Sabe por quê, Érica? Essa é uma outra frase que eu costumo falar. O caminho... se você for ver as mulheres, né, até 4 anos, quando saiu um trabalho dizendo que a reposição hormonal era possível se fazer, porque até então ela era proibida para as mulheres, era um risco muito grande, tá? Então, nós temos hoje mulheres que não fizeram reposição. O caminho de não fazer, estamos falando para aquelas que podem, né, fazer, enfim, tem as exceções, tem mulheres que não podem, não querem, tá tudo bem. O caminho de não fazer a reposição nós conhecemos, que é uma atrofia muscular, é uma perda de massa óssea, é uma atrofia genital, é a incontinência urinária. Nossas mães, nossas tias, nós conhecemos. Sim. O caminho da reposição é a nossa geração que vai construir. Verdade. Neste momento, você vai ter que fazer uma escolha, né? Você vai ter que fazer... Tem mulheres que já estão fazendo essa escolha há muito tempo. Nesse momento, você vai ter que fazer uma escolha. Eu sou do grupo que quer continuar ativa, que precisa que dá importância para a saúde, que exige a beleza, né? Comigo, eu tenho uma exigência mais dentro do normal, né? Do que é compatível para minha idade, enfim. Mas eu sou do grupo pró-reposição, desde que tudo seja feito da maneira correta. Se a gente for falar de uma pessoa jovem, porque eu quero glúteo, eu quero barriga chapada, eu quero perna grossa, aos 25, 30 anos, aí eu acho que é mais controverso, porque nessa faixa etária, realmente você está bagunçando toda a estrutura hormonal, né? Sim. A longo prazo, ninguém sabe como vai realmente ficar, né? Verdade. Se você vai ter uma falência dos seus próprios receptores e hormônios, se você vai ter algum tipo de doença, de câncer, enfim. E, enfim, se a pessoa trabalha com isso, se ela ganha vida com isso, ok. Mas para o normal, eu acho que a gente, como um profissional da saúde, a gente tem que ainda orientar os bons hábitos. Né? Perfeitamente. Eu tive bons hábitos até onde eu consegui. Claro. Na hora que a gordura não... Porque eu não sou atleta. Aí é muito fácil você... A nossa vida, o meu core business, eu não vivo para treinar e para malhar. Né? Eu não consigo, a gente tem outras atividades. A gente passa o dia inteiro sentada, né? No computador, prescrevendo, ou no máximo em pé fazendo algumas cirurgias. Então, a gente precisa da ajuda de tratamentos estéticos, muitas vezes de uma cirurgia, de uma lipoaspiração, enfim. E se você é um atleta, se você consegue, né? Ou um atleta que não é profissional, mas enfim, amador, se você consegue ter essa... Ok, mas vamos falar, não é a maior parte das pessoas, Agora, interessante, né? A reposição hormonal nas mulheres jovens, eu tenho visto alguns problemas. Eu tenho visto muita acne e muita queda de cabelo. E não só a queda, mas aceleração, por exemplo, da calvície feminina. Por uso excessivo de hormônios derivados masculinos. E realmente, você vai trazer alguns problemas. Você vai acelerar a perda de cabelos. E o que nós vamos fazer depois com essa mulher? Tratamento capilar, transplante de cabelo, que ela não necessitaria se ela ficasse naturalmente e usasse os recursos normais de rejuvenescimento. Então, realmente, eu acho que a mulher jovem ela tem que ser mais conscientizada. Eu acho que existe um abuso dessas medicações hormonais por meninas jovens, né, atualmente. Porque elas querem ficar melhor nas redes sociais. Elas falam, mas se eu não usar hormônio, a musculatura não desenvolve, não importa quanto exercício eu faço.
Mas até que ponto isso vai valer a pena? Realmente. E o problema, Érica, é que assim, até que ponto que vale e é por tempo prolongado. Por tá? muito tempo. Muitos anos. Mas, Quantos anos? teoricamente... 20 anos, pelo menos, usando. A vida toda, né? E depois... Agora é assim, a gente tem que entender, por exemplo, realmente o resultado estético, né? É fantástico, é rápido, desde que você siga corretamente, enfim, porque eu sei que tem um monte de gente que pode estar ouvindo e falar, mas eu tive um outro efeito colateral, tudo. E isso pode acontecer, tá? Sim. Eu tenho me dedicado, eu faço acne, né? Sempre gostei da parte de acne, enfim, a parte de alopecia, da parte capilar. E eu tenho me dedicado a tratar e observar o que tem acontecido, né? Então, eu falo assim, é quase 10, 15 anos de evolução, eu posso te falar, de uma alopecia androgenética em um ciclo de, por exemplo, um implante de 6 meses. Então, olha, não adianta importante. você usar aquela formulazinha básica, eu tenho pacientes que têm acne e querem continuar usando tudo. Tudo bem. Sim. Vai ter que ir no consultório toda semana, porque tá fazendo acne, tá fazendo cicatriz e tá fazendo mancha. E não só no rosto, no corpo. Sim. Tudo bem. Quer continuar? A gente, assim... Só que também não coloca em segundo plano o cabelo e a pele. Então, vai gerar uma demanda, né? É um período ótimo quando você tá usando... A reposição para você cuidar do corpo, então para você complementar, porque tem áreas que mesmo com hormônio, enfim, uma celulite continua, não é milagre, né? Verdade. Não é milagre. Então aí você, melhorou, tá fazendo uma reposição, vamos falar até de uma mulher que já precisa de uma reposição, enfim, aí você vai ter uma melhor resposta, você consegue delimitar mais a celulite, o bumbum já cresceu um pouquinho, tá fazendo atividade física, você consegue melhorar um pouco mais, entendeu? Sim. Mas tem essa demanda, né? Teve acne, tem que tratar, queda de cabelo. Então, fora as alterações genitais, né? Que os hormônios podem causar. Então, aumento do clitóris, que hoje... E aí, aumenta o clitóris e... Nossa, e hoje as mulheres estão pedindo para tentar reverter esse efeito? Basicamente, né, assim, por exemplo, se você tem vários tipos de hormônios, de derivados de testosterona, mas alguns, por exemplo, que tem uma ação muito interessante muscular, por exemplo, oxandrolona, ele faz um estrago na pele. Acne, acne, cicatriz, acne, mancha, né? A testosterona, ela faz um engrossamento da voz, que não... Às vezes, começa a vir um vídeo, um áudio no meu Insta, eu falo, nossa... É homem, é mulher, eu falo... Às vezes eu converso como se... Você já percebeu a sua voz? Porque assim... A pessoa não percebe, porque a mudança é gradual e de repente ela tá mesmo com a voz. E é de um mês pro outro. É gradual. Ela não percebe, mas é tipo de um mês pro outro. E a testosterona, em muitas mulheres, e na maioria, e depende do grau, aumenta um pouco o clitóris. Tem tratamento, tem cirurgia, mas a gente tem que pensar, de repente, usar um pouco menos, né? Dá intervalo, sabe? Dá um intervalo, sim. Não perde, aí vai com os recursos, né? Que a gente está falando, faz uma eletroestimulação no glúteo, aplica um pouco de polilático ou de hidroxiapatita, que é um outro bioestimulador, tem tratamentos com radiofrequência, com ultrassom microfocado, tem tanta coisa que a gente pode complementar, né? Sim. E, enfim, é uma fase, né, Érica? Nós estamos hoje no up do corpo, da harmonização corporal. Há de se ter um exagero para depois vir uma coisa mais natural. A gente já viu isso com a face, a gente já viu isso... né, com cada área, né? É um fox eyes? Não é um fox eyes. É você deixar a sobrancelha praticamente parecendo um ponto de exclamação. Né? É verdade. Não é uma boca, é uma caricatura. Aí vai voltando. Vai voltando. É interessante. Aproveitando, já que nós estamos ainda na área do bumbum, sabe aquelas mulheres que reclamam de ter aquele culote? Eu injetava há muitos anos fosfatidilcolina. Ela ficou um tempo sem ser
permitida no Brasil e agora voltou com força total. E eu tô voltando a injetar e tô amando os resultados. Você tem feito também fosfatidilcolina para os culotes? O que você está achando? Qual é a sua experiência? Porque vai bombar esse negócio. O uso dessas substâncias que elas são, o que é isso? Existem substâncias que têm a capacidade de fazer lipólise. Então, elas fazem a destruição da cápsula da gordura. Essa gordura, ela cai na corrente sanguínea, esterificada no fígado. Principalmente se você tiver uma atividade física, se você estiver fazendo dieta, ela vai ser eliminada pelas fezes mais fácil. Ajuda muito, né? É o que eu falo, tem coisas que às vezes você não perde ali na atividade física, você tem uma assimetria, enfim. Áreas pequenas, né? Como o culote, o contorno do glúteo, a parte do sulco interglúteo, tem áreas, até a bananinha, você tem que ter um pouquinho de banana para suportar o glúteo, né? Mas aquela região da banana vai muito bem, né? Ou com desoxicolato, né? Associado ou não fosfatidilcolina, tem outras mesclas também. E responde rápido, isso que é legal. Responde rápido. Geralmente, umas 2 semanas, o paciente já vê o resultado. Você sabe que eu já vi até lipoma ser dissolvido com a fosfatidilcolina, paciente que tinha culote e na região do culote tinha um lipominha. Sim. Um acúmulo de gordura bem dura. E ela foi dissolvida pela fosfatidilcolina. É muito melhor do que fazer uma cirurgia e deixar uma cicatriz, porque a enzima... Aliás, diferente, gente. A enzima aplicada na esquina é diferente da fosfatidilcolina agora, que vem com registro para uso médico, controlada, produzida em laboratório. Eu gosto muito dessa que tem vindo da Espanha. Sim, Você tem gostado? Eles são, né, Paris, Espanha, eles têm hoje a gente chama de revitalização, ou intradermoterapia, mesoterapia, eles têm isso muito forte, né? Sim. Nós vamos entrar nesse tema de intradermoterapia. Eu anotei aqui. Já podemos entrar, então, nesse tema. Vamos falar, então, sobre a intradermoterapia. Sim. Gente, você já ouviu falar em mesoterapia? Mesoterapia, intradermoterapia, qual é a diferença? Qual é a semelhança? Por que a mesoterapia desapareceu e agora está voltando com força total? Você quer saber a resposta para essas perguntas? Então, continue nesse bate-papo. Eu adoro contar essas histórias, porque sabe o que acontece? Nós estamos no congresso, eu tenho dado muitas aulas de intradermoterapia, a doutora Úrsula também, de intradermoterapia, e nós falamos para os alunos, olha só, nós vamos abrir um tema novíssimo, a última novidade que está bombando na parte de novos ativos, que são as mesclas para intradermoterapia, antigamente chamada de mesoterapia. E eu lembro que, novíssimo, nós estamos com essa técnica desde 1978. Sim. Né? Então, eu lembro que eu aprendi num congresso em Paris. E nós aprendemos as mesclas e nós comprávamos as mesclas, os frasquinhos para intradermoterapia, comprávamos na farmácia, lá na França, e trazíamos para o Brasil e aplicávamos. E funcionava super bem. Naquela época tinha o nome de mesoterapia. Só que, realmente, poucos estudos na época, o pessoal meio que caía em cima de nós e falava, não pode fazer, tem pouco estudo, tal. Tanto que fizeram que ela foi realmente banida. E, por um tempo, também houve a banalização da mesoterapia, que fazia uma em cada esquina de qualquer jeito. E os produtos não eram tão bons, porque não eram todos que traziam os importados, com registro na França, produtos controlados, então faziam de qualquer maneira, que manipulavam e dava realmente problema. Mas agora os produtos são seguros, são registrados,
no Brasil, registrados para comercialização, e estamos com eles de volta. Então, nós estamos trazendo uma coisa novíssima, um tema super atual, que está aí desde 1978. Então, Úrsula, você também, que é da época... Entusiasta, né? Que usou a intradermoterapia, né? Usávamos várias mesclas. Conta para nós as novidades, porque eu sei que você também adora esse tema e ele está voltando. Fala para nós. Na verdade, tudo isso é injeção de medicamento dentro através da pele, né? Ou você coloca a substância e você permeia. É o famoso drug delivery da atualidade, né? Porque a pele, ela é uma barreira. Então, se você quebrar essa barreira e colocar um ativo, né? E aí a gente fala, não é enzima, porque enzima é lipase, protease, não é enzima, são substâncias. E aí você tem fator de crescimento, você tem peptídeo, você tem muito fitoterápico, né? Enfim, você tem várias substâncias, você tem os lipolíticos. Fitoterápico, para quem gosta de tratamento... medicina tradicional chinesa, que também... Exatamente, né? Sensacional. Enfim, aí o que acontece? Você pode injetar, né? Você pode injetar o produto na própria ou gordura ou na derme, ou você pode usar um equipamento, um laser, uma tecnologia que quebra a barreira e aí esse produto atravessa a pele. Sim. Tá? Então, que seria o drug delivery, né? E tem alguns fatores que impulsionaram isso também. Se você for ver os tratamentos capilares, isso eu falo muito para os meus pacientes. De droga oral, né? De medicamento oral, tópico, basicamente nós temos as mesmas coisas. Sim. Né? As mesmas, tem uma ou duas substâncias orais para tomar, um ativo. O que mudou é que outras farmácias agora estão, né, fazendo minoxidil, que é o ativo. Que é o ativo. Agora, eu sempre comento isso. O que mudou você foi, por exemplo, no cabelo. Foi encarar o cabelo e o couro cabeludo como um órgão que sofre o envelhecimento, que sofre o dano dos expossomas que nós falamos, né? Que é o sol, o envelhecimento. E aí você começa a fazer microagulhamento, você começa a usar laser, você começa a fazer técnicas de recursos que você já tem no seu dia a dia e colocar substâncias, né? Fatores de crescimento, o próprio minoxidil, dudasterida, tô falando em nome, né, não comercial, então... Sim, o nome dos ativos. Dos ativos. Eles aumentam a vascularização, vitaminas, fatores de crescimento. O que mudou isso, sem dúvida, né, Érica? A gente percebe o quanto avançou. Avançou e o entendimento das pessoas que é um tratamento crônico, que não é ali 2, 3 meses. Mas mesmo eu que já venho acompanhando, os LEDs, as luzes de baixa potência, intensidade. Então, tudo isso ajudou muito. E aí começou no cabelo e agora no rosto, no corpo. O pessoal entendeu que essas intradermoterapias são fantásticas, porque elas entregam o medicamento no local sem você ter evento adverso. Então, o básico da intradermoterapia é pouco, várias vezes e no local certo. Então, daí, nós já sabemos que vão ser várias sessões. Sim. Mas também os ativos vão ficar restritos àquele local. Então, você não vai ter evento adverso, como, por exemplo, tomar um comprimido. Você vai ter aquela ação local. E, repetidamente, porque também o envelhecimento é um processo, ele vai durar muito tempo, assim como a celulite, a gordura localizada, a flacidez. Muitas pessoas falam, eu vou fazer o tratamento de intradermoterapia para flacidez e não vou mais ficar flácida, para gordura e não vou ter mais que ter problemas. Não, infelizmente não, porque o envelhecimento é um processo.
Então, o que acontece? A gente tira a gordura com lipolítico, mas você não vai resistir àquela macarronada, não vai resistir àquele pãozinho com manteiga inocente, que vai acumulando de novo gordura. Sim. E você vai tendo que fazer os tratamentos. Eu gosto muito da intradermoterapia também, acredito muito. Tratamento de celulite. Maravilhoso. Flacidez. Na celulite, eu gosto muito de ativos como o alcachofra, ginkgo biloba, a própria fosfatidilcolina. Cafeína. A cafeína. Tudo localizado, você vai ter uma ação... A L-carnitina também. L-carnitina, sim. Você gosta de fazer toda a mescla numa seringa e injetar, misturar todos esses ativos, colocar L-carnitina, cafeína, alcachofra, ginkgo biloba, fosfatidilcolina, numa seringa só e injetar em vários pontos no bumbum? Ou você gosta de injetar os ativos separados? Qual que é a sua técnica? Então, uma das coisas do conceito da biorrevitalização é a sinergia entre os ativos, né? Então, é você injetar com agulha a sinergia dos ativos. Para facilitar, para diminuir o número de pontos, se for tudo, né? Por exemplo, se é uma mescla... Por quê? Tem mesclas, por exemplo, que você faz a redução, então você usa... que são os slimmings, né? Sim. Você usa os slimmings ali na gordura e você vem um pouco mais superficial na derme com os firmings. Isso, o slimming vai quebrar a gordura... E o firming vai melhorar a elasticidade, a firmeza. Aí você faz separado. Agora, por exemplo... Você faz duas mesclas separadas, mas aplica no mesmo dia, né? Aplica no mesmo dia. No mesmo dia, ótimo. Agora, se você tem vários frasquinhos, por exemplo, que você compra... Você tem que ver a questão do pH, né? Tá. Tem indústrias que já equalizam isso. Então, você pode misturar tudo. O pH de todas as substâncias é igual. Sim. Não tem problema. Isso ajuda muito. Ajuda muito, porque você pode misturar tudo com qualquer coisa. Dentro daquele... Porque, assim, é um ácido hialurônico, é um que firma a pele, é outro que estimula o colágeno, é outro que drena. Então, tudo, né? Esses tratamentos, eles têm conjuntos, têm famílias ali de ativos que você combina, porque o envelhecimento e as nossas queixas são assim, né? Exatamente. Você tem flacidez e tem a gordura. Então, se você já pode tratar tudo, né? Ótimo. Aí, nas celulites, muitas vezes, nas celulites, nas drenagens, né? Às vezes você tem aquela coxa anterior. Eu costumo falar que, assim, a gente vem usando saia longa há muito tempo, né? Aí, agora, outro dia, uma colega estava reclamando, eu já sabia, porque isso é coisa de antes até de esse intervalo aí de pandemia de 2 anos. As saias estão curtas. Então, encurtando as saias estão curtinhas, micro saias. O bumbum tá guardado, mas aí como é que você põe a sainha? Ou como você põe uma saia na altura do joelho. Então, coxa anterior... A gente, às vezes, pensa só na celulite lá atrás, né? Na parte posterior. Mas a coxa anterior, para as mulheres, para a executiva que usa saia, para a mulher do dia a dia que quer usar um vestido, para a mulher... Incomoda muito. Verdade. Né? Aquela incomoda muito. O joelho, aquela que tá acima do joelho. Acima do joelho. Sim, aqueles buraquinhos, aquela pele você quer usar uma bermuda, né? Você quer usar... Isso tá independente de você mostrar corpo, de praia. É dia a dia. Não, e o Brasil é um país quente. Nós usamos vestidinhos, bermuda, saia. É um país... Nossa, pelo amor de Deus, no verão... É uma queixa. Braço, eu vou cuidar daqui, ó. Posterior de braço. Sim. Porque também a história do país quente, da camisa, são queixas femininas, né? Do braço, que vai ficando flácido, mas que também deposita gordura. É uma área de depósito de gordura que vai aumentando com a idade. Você vai tendo uma redistribuição dessa gordura, né? Sim. Isso acontece nas bolsas de gordura da face, né? Algumas, elas aumentam de tamanho, outras se deslocam. Então, no corpo, a mesma coisa. Essa gordura que você tem no posterior do braço, no braço todo, ela tem tendência a aumentar, né? Ótimo. E muitas vezes a da coxa ali que você queria, vai diminuindo, vai depositando em outro lugar. Então, nisso, atividade física...
para quem tem indicação, a questão hormonal ajuda, isso faz uma diferença, você consegue controlar um pouco esse processo. E às vezes até lipoaspiração. Hoje está voltando muito forte no corporal as laser lipólises. Né? Verdade. E aí você tem a radiofrequência, você tem o plasma, você tem o diodo, o Nd:YAG, que são tipos de tecnologias onde você coloca uma fibra transcutânea e você consegue melhorar tanto flacidez como já derreter um pouquinho daquela gordura. Hoje, isso para submento, para abdômen... Excelente. Né? É uma outra forma, né? Enfim, às vezes para quem quer... Geralmente é uma sessão, tem um custo maior, porque ainda são tecnologias muito novas, né? Mas tá em alta também, são novos tratamentos para flacidez. Verdade. Né? E aí, indo para a região da barriga e da cintura, já que nós estamos falando nessas tecnologias de lipo a laser, o que nós temos de tratamento para a região do umbigo triste? O que você recomenda? Sad belly, né? Então, o umbigo triste, na verdade, ele é uma flacidez, né? É uma queixa muito feminina, por quê? Principalmente mulher que tem filho, ela tem... às vezes o umbigo, ele tá um pouco para cima, um pouco mais para baixo, ele não necessariamente ele divide o abdômen superior e inferior. Em algumas pessoas ele já está posicionado, né? Um pouco mais alto ou mais baixo. E na gravidez você aumenta muito o abdômen superior. Então, essa pele fica flácida e, com o tempo, às vezes, a pele, enquanto ela tá firme, você não percebe. Mas envelhecer um pouquinho, ela fica flácida, cai no umbigo. Uhum, né? Sim. Um dos tratamentos, vamos começar. O mais antigo que se fazia eram as tecnologias. Então, assim, desde a radiofrequência, ultrassom microfocado. Eu acho que eles têm seu espaço, né? Sim. Continuam. Os fios, que a gente tem até curso, né, Érica, que a gente dá com os fios corporais. Verdade. Então, os fios são colágeno, são estimuladores de colágeno que você deposita como se fosse um implante. Tá? Isso, muito bom. Os bioestimuladores também. Hoje, com essa possibilidade de que se você tem gordura, você faz o desoxicolato, a fosfatidil. Então, você já ajuda um pouco naquele depósito de gordura. Quebra aquela gordurinha local. Isso é sensacional, né? Porque às Sim. vezes o peso da gordura naquela região, às vezes por mais que você faça fio, ultrassom microfocado, o peso da gordura é tão grande que você não consegue ter uma elevação satisfatória. Então, realmente, você emagrecer aquela região com umas enzimas vai ajudar você com as outras tecnologias. Depois fazer um fio e fazer o ultrassom na mesma região. Sim. Resumindo, nós estamos caminhando para a combinação de técnicas, não é? Sim. Quanto mais as tecnologias elas avançam, mais você precisa delas combinadas para ter um resultado satisfatório. Porque hoje também as expectativas dos tratamentos são altas. Sim. O paciente, ele quer um resultado na primeira sessão, ele quer resultado em poucas sessões e com produtos que não tenham um custo que seja absurdo, que você não tenha que vender a casa. Porque eu estava fazendo as contas, você falando, olha, o tratamento migrou do rosto para o corpo, isso é verdade. Agora, a gente usava X quantidades de ativos, de preenchedores para tratar o rosto. Para tratar um bumbum, eu acho que não é 2x, eu acho que são 4x. Você vai precisar de pelo menos... Né? Não é que é 2x, não é que você tem 2 bumbuns. A quantidade de produtos é ainda maior. Você vai gastar uns 4x. Como é que como é que você faz mais ou menos, Úrsula, um manejo de custos para uma paciente que quer fazer um tratamento corporal? Por exemplo, vamos começar com o glúteo. Quer aumentar o glúteo. Tá. Quanto que ela vai gastar, em média? E quais produtos que você vai iniciar para ter um resultado uau? Uhum. Quantas sessões? Um planejamento de 1 ano para essa pessoa. Como é que vai ser? Até eu faço essa conta assim. Se você faz uma harmonização, por exemplo, facial com 10 seringas, o glúteo você vai usar, que seria 10 ml, você vai usar 100 ml. 100, tá. No mínimo, numa sessão, 50 ml de cada lado, tá? Tá. Isso equivaleria ao quê? A 2 frascos
de um Sculptra ou de um Eleva, do polilático. Sim. Aí, o que a gente começou a fazer, e por isso que popularizou tanto? Procurar substâncias aprovadas com indicação, então, para flacidez, o corporal, e com volume maior, que já te dão um volume maior. E nisso caiu muito bem os bioestimuladores, né? Sim. Então, eu gosto de fazer, por exemplo, né? A gente costuma... Eu ainda faço aquela conta do Sculptra, do polilático, uma folha de sulfite, né? Ele faz até uma folha de sulfite, uma folha A4. Ah, o ácido polilático faz uma folha A4. Então, maior ele faz do que o meu caderninho aqui. Mas é dois desses, digamos assim. Dois desses caderninhos, tá. Né? Então, por exemplo, eu coloco 1 de cada lado, ou no máximo 2 de cada lado. 4 frascos naquele paciente. Sim. Tá? Existem doses maiores? Existem. Tem pessoas que fazem mais? Fazem. Mas eu, por uma questão até do anestésico, da adaptação... Verdade, a gente tem a quantidade de anestésico. Eu uso de 4 frascos. Geralmente, o que fica melhor para o paciente é ele usar 2 frascos por sessão. E ele vai precisar de 3 a 4 sessões. Tá. Tudo depende da área. 2 frascos por sessão. Ele vai precisar... Uns 6, né? 2 a 4 sessões. Ótimo. Tá bom. Não, tá bem razoável. Assim, é uma conta que fecha e que isso é um mínimo, tá? Porque tem pessoas que às vezes querem fazer... eu vou fazer 1 frasco. 1 frasco, você consegue tratar, talvez, um pouco a celulite ali, Tá. um pouco a pele. Você consegue fazer o que a gente chama de bioestímulo. Agora, uma modificação corporal, uma readequação, não adianta falar. Só se, assim, for muito localizado, muito pequeno. Uma sessão com 1 frasco, não dá. Obviamente que se a pessoa for fazendo uma sessão por mês, a cada 2 meses, o que ela consegue para chegar nessa conta, porque são produtos que duram 2 anos aí, ok. Mas não adianta querer fazer uma sessão por ano. Tá. E aí, uma sessão por ano não dá. São custos, muito Érica, que eu falo, quando a gente acha que é caro, né? São custos que são caros pra gente, pro médico. São custos que você não tem como controlar, né? O custo do produto ainda é muito caro. Então... Verdade. Sim, os ativos também Por são isso que caros. se procura, se busca. Por exemplo, os biorrevitalizadores, você tem produtos que fazem o firming, que fazem essa bioestimulação. Eu muito amei bem. esses produtos. Eu gostei muito disso. E com preço bom. É verdade, melhorou muito. É verdade. E eles têm ácido hialurônico de baixo peso molecular, médio peso molecular, que dão para ser combinados. Sim. Melhorar a textura da pele. Hoje existe uma tendência de você fazer justamente isso. Você colocar o ácido hialurônico como um carreador, como um veículo de tudo, tá? Ele faz o produto ficar mais tempo lá, porque o ácido hialurônico, ele segura os ativos, né? Sim. Então, é como se você colocasse um implante, uma cápsula ali, uma nanocápsula com um ativo, e o ativo, ele não cai na corrente sanguínea e vai embora. Ele fica mais tempo ali. Então, é uma dica também. Por isso que a gente fala, né? O que se vê atualmente é que há uma mistura de produtos, fio com ácido hialurônico, né? Sim. O fio já vem com ácido hialurônico. E uma tendência a se usar mais coisas no mesmo dia. Verdade. Economiza tempo e otimiza a resposta. E não necessariamente você precisa passar tudo no rosto todo. Você coloca produtos nos pontos chaves, e aí você consegue otimizar ele naquele ponto, ou a tecnologia, né? Fazendo uma naturalização. Sim, né? Um efeito natural, verdade. Um efeito natural, usando os recursos que você tem na tua clínica, colocando tudo para rodar ali e usando menos disparos, menos produto. O paciente vai ter resposta melhor e com custo menor, enfim, do que se ele fosse fazer tudo legal. Separado. Sabe que agora vamos para a parte da cintura e abdômen. O que nós podemos fazer para afinar a cintura das mulheres? Lembrar
que durante a pandemia muitas reclamam que ficaram com aumento de peso, gordura localizada, que não tinham barriguinha e estavam agora com uma pochetezinha. E é uma queixa que tem sido bastante frequente. O que nós podemos fazer para dar uma afinada na cintura, diminuir essa gordura abdominal? A questão da gordura abdominal, a gente tem que ver alguns fatores. Primeiro, se você tem uma gordura intraabdominal, porque às vezes, né, eu sou do tempo que se começou a fazer lipo com anestesia local e que a gente fazia, e aí às vezes a mulher queria ficar com uma cintura fina, mas ela tem que perder peso, porque tem uma questão de gordura ali forrando todos os órgãos, a gordura visceral, a gordura né? visceral, que Sim. hoje a gente sabe até que tem medicamento, e aí você fala, nossa, a pessoa murchou, mas murchou porque o medicamento atua muito na gordura visceral. Não é nem tanto só na externa, né? Aí tem uma questão do depósito de gordura e da caixa. Quando se fala em cintura, a gente tem que pensar nas costelas, né? No arco costal, na tua massa. Tem uma questão estrutural. Tem pessoas que são, né, mais acinturadadas. E aí, você ser mais acinturada, você tem um glúteo maior, né? Você tem... Tanto que, por exemplo, com ginástica, com musculação, uma das maneiras de você afinar a cintura é você aumentar a musculatura dos dorsais, das costas. Você vai fazendo desenhos no corpo. Entram essas tecnologias que a gente falou, né? Principalmente hoje, criolipólise é uma coisa que ajuda muito no consultório. Ajuda. A criolipólise, ela congela a gordura, ela faz o picolé, né? A gente fala com a gordura. Então, se você quer uma coisa que atua diretamente na gordura, a criolipólise eu acho que é sensacional. Sensacional. Você acha que a criolipólise substitui a lipoaspiração? Para áreas localizadas e pouca gordura, sim. Também acho. Eu tenho uma experiência muito grande com os nossos aparelhos que fazem congelamento de gordura. Agora, também gosto de lembrar que criolipólise não é aquela que tem, às vezes, em qualquer esquina. Nós temos congelamento de gorduras com máquinas que são muito potentes, porque às vezes o paciente faz uma criolipólise na esquina e fala, doutora, essa máquina não quero porque não funciona. Não é verdade. Funciona, temos estudos muito sérios que comprovam a eficácia da técnica, mas você precisa ter uma máquina que realmente tem uma potência grande. Sim. E é interessante que você pega várias ponteiras para fazer a criolipólise, várias ponteiras e faz um desenho nesse abdômen. Geralmente a gente faz aquele desenho em diamante, você coloca duas ponteiras na gordura do andar superior, acima do umbigo, duas ponteiras na região inferior, abaixo do umbigo, congela essas gorduras, já fica ok. Para você moldurar mais ainda, você vira as pessoas de costas e faz também aquelas ponteiras nos flancos, que são aquelas gorduras em torno da cintura nas costas. Aí você tem um afinamento muito grande. E depois dá para você fazer um acabamento com as enzimas. Nossa, eu tô animada com esse tema, hein? Sabe muito que eu tô conversando com você aqui, eu tô tendo ideias para mim mesma. Sim. De fazer aí, porque a pandemia também, a gente se prejudicou, né? Nós estamos com as gordurinhas localizadas. Mas essa técnica em diamante é muito interessante. Legal. Fazer o diamante na frente, então, duas ponteirinhas em cima, na região acima do umbigo, duas ponteiras embaixo, virar o paciente e fazer esculpir as costas. Aí você vai esculpir congelando as gorduras. E depois dá um acabamento com as enzimas. Os contornos, né? Os contornos. O que a gente acabou vendo nos últimos tempos também foi a história do HD, né? Aí eu falo que entra a rede social também. Você tira uma foto de uma barriga lisa com o umbigo no meio, é uma coisa, ou um vídeo. Você tira uma foto ou um vídeo, principalmente a foto, com o abdômen cheio de sombras, e aí eu falo que entram, olha a diferença de uma coisa que é reta e a outra que é depressão, né?
E tem a elevação, a depressão, a elevação, que é aqueles contornos que você faz no HD do abdômen. Ah, aquela lipo-HD, então, sim. obviamente, você fala, para um vídeo, né? Você vai expor, para uma foto fica muito mais bonito o HD, né? Então, existem até tentativas de você fazer com produtos. Mas eu falo assim, essas irregularidades que a gente provoca na gordura, que não são do músculo, porque o músculo é natural, né? A gente tem que ter muito cuidado. Por causa de toda essa mudança de gordura que a gente tem no futuro, né? Por causa da flacidez que você tem, que isso vai modificar. E porque muitas vezes não é tão fácil corrigir uma assimetria. Não é tão fácil você corrigir uma depressão que você fez. Então, tem coisas que a gente tem que pensar, assim, que não são coisas para serem levadas muito a sério, sabe? É verdade. É um modismo que, às vezes, vai dar mais trabalho. Se você tem um recurso para fazer várias cirurgias, para fazer correção, ok. Agora, a maioria de nós acaba canalizando ali e não vai ficar mexendo no abdômen o tempo inteiro, fazendo lipoenxertia, né? Tira verdade. gordura, põe gordura, tira... Interessante que isso de colocar a gordura... quando a gordura pega mesmo, porque a gordura ela vem com células-tronco. E depois que as células-tronco elas se adaptam naquela região, esquece. Eu tenho várias pacientes que reclamam para o bem. Agora é uma reclamação do bem. Reclamam que retiraram a gordura do abdômen, fizeram a lipoaspiração e colocaram aquele lipoaspirado de gordura no bumbum. E que o bumbum cresceu e ficou redondo. Elas estão super felizes. Então, foi uma reclamação do bem. Mas, de fato, a gordura... Muitas vezes o pessoal fala... eu vou tirar a gordura do abdômen, vou implantar em outro lugar no bumbum e não vai pegar. Às vezes, muitas vezes, não pega. Mas quando pega... é para sempre. Você não tira mais aquelas células realmente... Isso no rosto, por exemplo, verdade, no rosto. Foi problema, porque muitas pessoas que colocaram há 20 anos atrás, aí você fala, mas a gente passa muito rápido, viu? Passa. Você coloca aos 25, aos 45... É muito rápido, né? Sim. E aí a pessoa tá com o rosto bem cheinho, por causa da redistribuição, porque o tecido fica mais frouxo. Nós ficamos maiores, assim, nós ficamos mais baixos, mas mais largos, conforme nós vamos envelhecendo. Ai, Úrsula, não gostei disso. Como é que é? A gente vai ficando mais baixo e mais largo. Não gostei. Não gostei dessa notícia. Sabe por quê? E aí o ultrassom microfocado e tratar os ligamentos do rosto tá fazendo toda a diferença, tá? Porque o que acontece? Você vai ficando frouxo, os ligamentos vão ficando frouxos, você vai tendo ali aquele achatamento e um alargamento, né? Você pode ver que se você for pegar a roupa que você usava às vezes com 20 anos, você não consegue usar. A cinturinha era desse tamanho. Teve gestação, tem toda a flacidez. Então, às vezes a gente pega fotos de homens, né? Lá na década de 50, tudo magrinho. Mesmo esses... Tudo bem, vamos tirar até o fator alimentar, que às vezes, né? Mas a menos que esse homem não tenha sido muito rígido, a gente sabe que o processamento, a industrialização fez com que nós engordássemos muito, porque se você for pensar tudo... não é legal, né? Tudo que dá fome, muito carbo, muita gordura vegetal, gordura, tudo assim, é rápido, né? Você tem à mão coisas que... Enfim, então a gente foi engordando. Existe esse achatamento, a gente perde em altura e alarga. E eu até postei um trabalho recente que fala dos períodos em que isso acontece. Então, acontece com muita força aos 40 anos, o envelhecimento intrínseco.
Se liga, pessoal, que tá por volta dos 40 anos. Más notícias chegando. Sim. Quer dizer que em torno dos 40, puxa. Porque assim, existe o envelhecimento do sol, do expossoma, né? Da poluição, do cigarro, tá. Existe o intrínseco, você vê... Você fala, mas 40 eu já tô toda envelhecida, já tenho cabelo branco, já tenho ruga, tá. Nós estamos falando de um trabalho que fala do envelhecimento das proteínas e do aumento da inflamação do corpo. 40 anos e 60 anos. Puxa, 60. Então, o pessoal Por dos isso que 50... às vezes dá aquela queda, né? Nós dos 50 ainda estamos bem. Dá pra segurar. A gente tem que dar uma segurada para chegar aos 60 bem. É por aí. Olha, verdade, que interessante. Eu achei bem interessante porque falar de envelhecimento, nós, os dermatologistas, falam desse envelhecimento o externo mesmo, que é o que você está visualizando. É verdade, né? Nós não vemos a parte intrínseca. E isso faz toda a diferença mesmo. Você vê que os ossos não são mais os mesmos. A porosidade, né? A Ficam porosos. Sim, nossa, que diferença, gente. Agora eu fiquei preocupada, hein? Olha, vamos ver se eu falei de tudo. Eu acho que nós falamos de tudo, viu? Acho que demos uma vista geral aqui da harmonização corporal. Falamos de bumbum, falamos de coxa, falamos... Mama. Faltou a mama? A mama, que a mama tá voltando também. Voltando. Então vamos falar de mama. Então vamos abrir um capítulo mamas. O que nós temos de novidades para as mamas, além das próteses que ficaram famosas? Tem muita gente tirando a prótese, não tem? Isso. Eu tô com vários pacientes que tiveram fibrose, eu tô com 2 alunas, inclusive, uma delas rompeu a prótese e ela falou que ela ficou com gânglios linfáticos inchados na região da prótese, teve que retirar os gânglios axilares, tirar a prótese e não pôde colocar mais nada no lugar. E ela ficou com o peito meio triste. Dá para fazer alguma coisa? Então, a mama, eu acho que assim, o glúteo a gente até por causa de lipoenxertia, tudo já se conhecia um pouco mais, né? Agora, a mama, ela sempre foi intocada, né? Assim, ou é do mastologista, ou ali do cirurgião plástico. Porém, existe uma demanda e uma mudança de comportamento novo. Que são mulheres que, vamos dividir, assim, são mulheres que não querem colocar prótese. São as mamas naturais que, durante os últimos anos, para tratar a flacidez, essa mama, muitas vezes você fazia uma apexia, você fazia uma cirurgia e colocava o silicone. Isso. Então, a gente tem que ver que também tem um exagero nas indicações. Por que não fez só apexia? Não, tem que ficar com aquele formato de bola. Né? E as mulheres meio que cansaram um pouco do formato de bola e querem mamas naturais, o que eu acho muito salutar, porque realmente essa pressão de todo mundo tem que ter, né? Essa frustração de não ter... Não, gente, tem pessoas que não querem e tá tudo bem, né? E uma coisa que tem que se saber, quem usa hormônio e faz reposição, reabsorve toda a gordura da mama também. A gordura do peito. O peito some. Então... acaba tendo que, né, se já está projetando, projete uma mama um pouco maior. Então, a mama, o principal problema, não vamos nem falar de volume, flacidez. Então, a flacidez da mama, ela já vem sendo trabalhada, por exemplo, com ultrassom microfocado, que é muito interessante, com bioestimulador. Então, você colocar o bioestimulador não só na região do colo, mas nessa região da mama, dá uma firmeza. A região superior da mama. Como se você fizesse um espartilho ali, sutiã. Olha, um sutiã para mama. Sensacional. É muito interessante, tá? É muito interessante. E a gente já vê um movimento em relação à utilização de ácido hialurônico para efetivamente aumentar o volume da mama. A gente tem que pensar que um dos motivos que foi retirado o Macrolane, não sei se você lembra. Nossa, lembro muito do Macrolane. Era sensacional. Sensacional. E por que ele foi retirado? Porque as pessoas estavam usando em mama. E ela dificulta a visualização no ultrassom. Tá. E as pessoas estão colocando novamente. Então, gente, cuidado. Porque às vezes eu recebo, olha aqui ácido hialurônico na mama. Olha...
cuidado, né? Eu acho que assim, sem ver o teu histórico, sem fazer exames, né, antes, sem nem pensar em colocar nada na mama, sem que você tenha feito a sua rotina de saúde, né? Principalmente daquelas mulheres com 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, que começa a ter a flacidez, mas onde o câncer de mama também tem uma incidência alta. Tá? Mas a gente vê esse movimento e para aumentar... O bioestimulador, eu ainda acho que ele tá numa zona de conforto um pouco melhor. Né? Porque ele também não vai atrapalhar os aparelhos de imagem, né? O bioestimulador, o ácido polilático é tranquilo, bem sossegado. Ele dá um volume, dependendo da quantidade, dá firmeza... Você ainda pode otimizar ele com ultrassom microfocado. Então, eu tô bem empolgada, assim, com a questão da mama. Porque tem pessoas que desde muito cedo têm essa região flácida, né? Sim. Isso é genético. Aproveitando acima da mama o colo, não dá para nós usarmos as nossas novas intradermoterapias nesse colo? Sim. Vamos começar a fazer drug delivery de ácido hialurônico para melhorar a elasticidade. Sim. Também dá para usar o retinol, a vitamina C, sensacional. Sim. E associar tudo com a luz intensa pulsada, com o Erbium 2940. Porque essas linhas, principalmente a linha do colo, é uma coisa que vai incomodar toda mulher lá na frente, né? Sim. Por causa do peso, do peito. Então, isso acontece. E é uma área que às vezes você só vai querer tratar lá na frente. É verdade. É uma área que, assim, você tá no carro, você tá dirigindo, o quebra-sol não pega o colo. Muitas vezes você não passa protetor. Você tô de camisa, né? Você não passa protetor nessa região. Então, é uma área que a gente tem que... o V do decote. V do decote. Você vê que a área corporal é infinita, hein? A gente ainda pode falar das mãos também. Sim. E que nós podemos dar de dica para as mãos? Rejuvenescimento da mão. Uma luz pulsada, um laser, um bioestímulo. Bioestímulo. Assim, eu acho que foi bem consagrado isso para mão, né? Sim. Mão e dorso de pé. O pé, muitas vezes os sapatos femininos são abertos, você começa a ter... Isso vale para homem também, que tem um pé magro, né? Você começa a estourar muito vasinho, ficar com aquele pé. Então, o uso do bioestimulador, obviamente com a técnica correta, em mão e dorso de pé, que é uma pele que fica muito fina. Verdade, fica sujeito à lesão, né? O vaso fica visível. Sim. Olha, gente, nós evoluímos muito nos tratamentos corporais. Eu tô bastante feliz. Gostei. Você lembra de mais alguma coisa, mais alguma região para a gente comentar? Então, dorso, né? Os pés. Tem a batata da perna, a panturrilha. A panturrilha! Que não só o aumento, né? Mas a diminuição daquela panturrilha. A diminuição com a toxina botulínica. Nós utilizamos doses altas, em torno de 25 a 50 unidades por panturrilha, para fazer a redução da panturrilha. Isso, no Brasil, não costuma ser muito pedido. As mulheres orientais pedem bastante a redução das panturrilhas, elas gostam de ficar com a perna mais fina. Mas eu tive duas pacientes que... As duas pacientes pediram para diminuir a panturrilha. E sabe qual foi a queixa delas? Não foi estética. Foi muito interessante. Foi porque elas vieram, inclusive, do sul. Elas falaram que elas queriam usar bota para proteger do fio e que a bota não fechava na panturrilha, porque a panturrilha delas era mais volumosa. Nós fizemos a toxina botulínica, não houve alteração da função muscular, ficou perfeito e elas falaram que passou a caber dentro da bota, para elas se protegerem do frio. Sim. Então, interessante. Você vê como essas coisas corporais, elas vão evoluindo. E a queixa vem muito do paciente, a queixa vem do povo, né? Ao longo do tempo, assim, eu lembro que os pacientes vinham e falavam, não tem remédio para melasma, não tem remédio. A gente olhava e falava, nossa, que absurdo. Aí, de repente, depois de uns anos, isso foi para mim a virada, né? Aí vieram algumas medicações, não
para, mas que também trabalham no mecanismo de ação, que são antioxidantes. Eu falei, olha, isso assim... A voz do povo é a voz de Deus. As pessoas têm a queixa. Eu aprendi a ser muito mais humilde com isso. As pessoas têm a queixa. Eu tenho a queixa, as pessoas têm a queixa. Muitas vezes você ainda não tem um recurso. Então, é tão legal. Cada vez que você quer... Eu gosto muito disso. Cada vez que você chega no consultório e fala, não, agora eu tenho tratamento para isso. Agora tem. É muito legal. Né? Falando São descobertas. Em toxina botulínica e corpo... Alongamento do pescoço, que foi a última aula que eu dei no congresso, o pessoal gostou muito, porque eu faço o alongamento do pescoço, que aprendi com uma técnica coreana, e que é muito pedido na Coreia do Sul, porque elas gostam de ficar com a silhueta alongada. Mas o que mais me chamou a atenção é que melhora a dor muscular no pescoço. Então, hoje em dia, eu não faço no Brasil para propriamente alongamento do pescoço, mas para dor muscular. Sim. Começando pelos meus colegas médicos. Então, eu tenho vários colegas médicos que são meus pacientes, que eu estou sempre fazendo tratamento toxina botulínica no pescoço e na região do ombro para alongamento, mas para melhora da dor. Né? E sabe que todas as funcionárias lá da clínica estão pedindo para fazer, eu tenho feito, porque realmente os nossos movimentos são muito repetitivos. Seja você teclando no computador, seja você... as moças da Copa estavam dizendo que o movimento de trabalhar com a vassoura também causava dor. Então, já fiz aplicação, já houve melhora. Isso é bastante interessante. Então, coisas que são queixas do paciente e que você, na época, poxa, se alguém me falasse... Eu tenho dor no pescoço, o que eu posso fazer? Uma coisa que, às vezes, com reeducação postural, que é o correto, vai demorar muito tempo, mas que você precisa aliviar a dor. Porque essas pessoas que eu tratei eram pessoas que estavam tomando 4 comprimidos de anti-inflamatório por dia. Sim. Eu estava fazendo mal para o estômago, né? Para o rim. Então, elas se libertaram desses anti-inflamatórios. E é muito legal quando a gente chega no consultório com esse recurso novo. Então, vocês que estão assistindo, que são pacientes, podem chegar com essas queixas no seu médico, porque tem tratamento, podem pedir ajuda e tratar. E vocês que são os médicos, nossos alunos, vocês ouviram aqui o tanto de recurso, o quanto nós evoluímos no tratamento corporal. Anotem tudo direitinho. Tragam suas dúvidas. Aliás, nesse momento que nós estamos finalizando essa conversa sobre harmonização corporal, como é que fazemos para achar a doutora Úrsula? Se nós queremos fazer curso com a doutora Úrsula, porque ela dá um curso de rejuvenescimento íntimo maravilhoso. Ela tem fellow também de rejuvenescimento íntimo. Como é que a gente faz para achar você? Nas mídias sociais, por e-mail, telefone, WhatsApp? Dá todo o seu endereço. Eu acho que o mais fácil, Érica, é o Instagram, né? O DRA, dermatologista, doutora dermatologista. Ali tem o link para o site, tem telefone, tem as informações de curso, de tudo. Então, DRA dermatologista, a gente hoje concentra tudo ali, né? Nessa rede. Então, tanto os alunos quanto os pacientes que querem procurar a doutora Úrsula, doutora dermatologista, DRA dermatologista. E também, sempre com a gente aqui no Medcast, no nosso canal de cortes também, ela vai estar. Vamos pegar os melhores momentos. E a doutora Úrsula está também no nosso fellow. Está comigo no fellow da Human Clinic, está comigo no fellow do Instituto Plenitude. Damos aulas no Lapidare também, cursos diferentes, mas estamos sempre uma ajudando a outra com conteúdo. É muito importante o conteúdo atualizado, então estamos sempre estudando juntas. É isso, e para vocês me acharem, também vão lá no Instagram, vão lá no Érica Monteiro MD, vão lá também no nosso canal de cortes do YouTube, Érica Monteiro MD.
tem o mesmo nome, e aqui no Medcast, que são esses episódios longos para a gente conversar bastante sobre o assunto. Gente, se você gostou disso, não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de fazer um comentário, peça novos temas. Isso é importante tanto para eu programar os novos convidados, os novos bate-papos, mas também para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante. E nós precisamos disseminar esse novo conhecimento, essas novas técnicas para o maior número de pessoas, tá bom? Então, nosso beijo para vocês, gente. Muito obrigada.